Em etapas de atendimento, aqui ele vai seguir basicamente o seu funil que foi desenhado aqui nas configurações. E aí nós temos alguns modelos e algumas estruturas para que o agente possa entender e funcionar melhor. Vamos lá, ó. Etapa de atendimento. A etapa um normalmente vai ser o novo lead, a saudação, aquele primeiro contato que a pessoa tem com o agente, e aí você vai definir para ele, ó, o primeiro contato com o cliente. Qual é a mensagem que você quer que a IA responda? Então aqui você vai escrever embaixo. Mantenha sempre essa estrutura, tá? Isso aqui é muito importante. Situação, qual é a situação que ele vai estar aqui em saudação? E depois a mensagem, e aí você dá um espaço e você escreve a sua mensagem. Sempre que você escrever uma mensagem e der esse espaço aqui, é basicamente um comando para o agente mandar a mensagem separada, tá? Então, se eu escrever aqui, ó, poderia me confirmar seu nome por gentileza e colocar nome completo, lá na conversa seria essa mensagem inicial e ele vai enviar. Depois, poderia me confirmar seu nome por gentileza e uma terceira mensagem ele enviaria nome completo. Então, esse espaço aqui, na hora da mensagem, é como se fosse um comando para ele enviar as mensagens de forma separada, ok? Depois, eu salvo. É interessante sempre salvar. Tudo que você fizer, clica em salvar. Independente de qual etapa esteja, sempre procura o botão salvar e salve. Etapa 2, coleta de dados. Então, aqui no caso dessa empresa, é a hora que ele vai entender o cliente, entender o consumo dele, poder falar aqui um pouquinho, ó, sobre o trabalho, sobre a empresa, e depois gostaria de entender um pouquinho sobre a sua situação em relação a gastos com energia elétrica. Então, essa etapa 2 é a coleta de dados. Da mesma forma, a gente tem a situação, que é quando o cliente responde positivamente aqui a essa primeira interação, responde o nome, e aí nós seguimos com a coleta de dados. Aqui ele começa com uma afirmação, explicando sobre a empresa um pouquinho, né? Os projetos ajudam a reduzir a 95%. Então, nesse funil aqui, antes de coletar os dados, ele agrega um pequeno valor, mostra o benefício da empresa. E aí aqui, ó, eu tenho entre parênteses, eu tenho depois pergunte. Então ele vai enviar essas duas informações, dei um espaço e agora ele vai perguntar. Gostaria de entender um pouquinho e depois qual é a média mensal da conta de energia. Quando ele envia essa mensagem aqui, ele vai aguardar a resposta e aqui entre parênteses eu coloquei um outro comando. Se for abaixo de 280, diga que agradece pela informação, pelo consumo médio, enfim. Aí aqui eu tenho esse comando, que é se caso for abaixo de R$ 280, ela vai enviar esta mensagem aqui. E se for igual ou acima, ele vai perguntar esta pergunta aqui. Então, esse tipo de estrutura ajuda muito no entendimento do agente. Entre aspas, é o que você quer que ele diga, e entre parênteses, sempre que seja um comando, uma informação, uma dica para o agente se comportar ou agir de determinada maneira. Etapa 3 é a qualificação. Aqui eu pergunto se ele tem planos de aumentar ou não o consumo de energia, e a estrutura segue a mesma. Ó. Situação para clientes que já gastam acima de R$ 280 mês de energia elétrica. Qual é a mensagem? Essa pergunta aqui, eu peço para ele aguardar a resposta. Ele respondendo essa pergunta, a gente parte para a etapa 4, encaminhamento para a cotação. Mesma coisa, sempre o mesmo formato. Aqui eu tenho três mensagens e cada uma com esse espaço, porque eu quero que ele envie separadamente as três mensagens, deixando o mais humanizado possível. E por fim, a etapa 5 desse funil aqui é o lead perdido, que é quando o consumo é abaixo de R$ 280, ele vai enviar essa mensagem. Eu agradeço o seu contato, espaço. Caso os valores de consumo aumentem no futuro, fique à vontade para nos contatar novamente. Então aqui eu dou esse comando. Caso o lead não se enquadre, ele vai ser um lead perdido e vai receber esta mensagem e a gente pode finalizar o atendimento por aqui. Óbvio que se o lead continuar interagindo e conversando, o agente vai continuar respondendo e quem sabe ele pode direcionar para uma nova situação, talvez uma outra opção de imóvel que possa consumir mais de R$ 280 de energia, e aí às vezes a pessoa pode ter. Enfim, aqui é apenas as etapas de atendimento que a IA entende que ela tem que percorrer ao longo da conversa.